Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Mia Marcano tinha 19 anos e vivia em Orlando, na Flórida, e sua família era composta pelo seu pai Marlon, sua mãe Gisele e um irmão mais velho chamado Marlon Jr. A Mia foi descrita como uma menina muito aventureira e engraçada, também muito responsável e esforçada. Ela se destacava em tudo que ela fazia, gostava muito de desfilar como modelo, montar a cavalo, dançar e praticar esportes. Ela era sempre muito sorridente e também bastante vaidosa. Dá pra ver pelas fotos dela que ela gostava de fazer umas maquiagens diferentes e estar sempre muito bonita. E também estava sempre levando alegria para quem estivesse perto dela, sempre muito sorridente. Em 2020, ela se formou no colégio e logo em seguida se mudou para Orlando para entrar na faculdade. Ela estudava medicina esportiva na Faculdade de Valência. Ela também trabalhava e morava no condomínio Arden Villas, em Orlando. Em 24 de setembro de 2021, a Mia iria para a casa dos seus pais, que era em outra cidade, na Flórida, para visitá-los. Entretanto, ela não apareceu lá. Quando as horas foram se passando, os pais começaram a ficar preocupados e tentaram entrar em contato com a Mia pelo telefone, mas ela não atendia as ligações e nem mesmo recebia as mensagens que eles enviavam, como se o celular estivesse desligado ou fora da área de cobertura. Todos os familiares então ficaram extremamente preocupados porque não era comum que a Mia ficasse tanto tempo sem entrar em contato, e então logo eles entraram em contato com a empresa aérea onde ela pegaria o voo para ir para a casa deles, para saber se ela tinha embarcado. Porém, eles descobriram que ela nem mesmo tinha embarcado, nem mesmo tinha estado no aeroporto aquele dia. Os pais tentaram então conversar com alguns amigos da Mia de Orlando para ver se alguém sabia o que tinha acontecido e por que ela não tinha embarcado, porém nenhum amigo também tinha visto ela naquele dia. Como não conseguiam localizar a filha de jeito nenhum, os pais dela, já em pânico, entraram em contato com a polícia de Orlando para registrar o seu desaparecimento e também logo em seguida providenciaram para que eles fossem até lá acompanhar as buscas. Depois então do registro de desaparecimento, um policial chegou a ir até o apartamento da Mia procurar por ela e, através de uma janela destrancada no quarto dela, ele disse que tinha dado uma olhada no quarto e tudo estava em perfeita ordem, não tinha nenhum sinal que algo incomum ou perigoso tinha acontecido por ali, então ele foi embora. Porém, posteriormente, quando a família da Mia chegou em Orlando e foram pessoalmente olhar o apartamento da filha, eles perceberam que aquele relatório do policial estava totalmente fora da realidade, porque o quarto da Mia estava uma completa bagunça, tinham joias espalhadas pelo chão, a cama também estava revirada e uma cômoda foi empurrada para a frente da porta do apartamento para bloquear a passagem. Desde o início, a família da Mia se queixou de que o caso não estava recebendo a devida atenção e não estava sendo investigado como deveria, e eles acham que isso se deve ao fato de que nessa mesma época as autoridades estavam focadas em encontrar a Gabi Petito, que era uma garota que também estava desaparecida e que o caso estava tendo muita cobertura na mídia. Foi um caso que ficou muito famoso, provavelmente vocês também já conhecem, e então, porque o caso estava muito famoso e tinha muita pressão em cima da polícia para resolver logo o caso, eles acabaram dando muita atenção para o caso da Gabi Petito
suspeito e não deram muita importância para o desaparecimento da Mia. Sabendo disso, os amigos de faculdade da Mia começaram a divulgar o seu desaparecimento de todas as formas possíveis para conseguir de alguma forma atrair a atenção da mídia para o caso dela também e fazer com que os policiais finalmente investigassem. Então eles espalharam panfletos, compartilharam repetidas vezes nas redes sociais e também fizeram protestos. Com a intensa repercussão do caso, então, finalmente as autoridades começaram a procurar mais seriamente pela Mia. Após o início das investigações, foi fácil descobrir que no mesmo dia do desaparecimento dela, um dos funcionários do condomínio onde ela morava, o Arden Villas, usou uma chave mestra para entrar no apartamento da Mia. O nome do homem era Armando Cabaleiro, de 27 anos, e ele trabalhava na área de manutenção dos apartamentos do condomínio e por isso tinha livre acesso à chave mestra e livre acesso a todos os apartamentos. O Armando foi descrito como um homem mimado e egoísta que não conseguia aceitar um não vindo de qualquer mulher. A polícia chegou a entrar em contato com o Armando, mas ele disse que não sabia sobre nada relacionado ao desaparecimento da Mia e que tinha visto ela pela última vez lá no condomínio no dia em que ela desapareceu, às 3 horas da tarde. Como não tinham provas o suficiente contra o Armando, os policiais, que já estavam desconfiados do envolvimento dele, decidiram investigar a vida dele mais a fundo. E eles então descobriram que o Armando já tinha sido preso por fabricar e detonar uma bomba caseira em uma universidade, causando uma certa destruição no local. Outra coisa que eles acharam relacionado a ele é que em março de 2021, ele convidou uma mulher para sair e quando ela não quis, ele quebrou uma janela da casa da mulher. Essa atitude demonstrava que realmente o Armando não conseguia aceitar um não vindo de uma mulher. Tendo em vista esse histórico criminal do Armando, no dia 27 de dezembro de 2021, a polícia conseguiu um mandado de prisão porque ele foi considerado o principal suspeito no caso de desaparecimento da Mia. Porém, ao chegarem na casa do Armando aquele dia para fazer a sua prisão, os policiais o encontraram sem vida na garagem de sua casa após tirar a própria vida. Como o único suspeito do caso agora estava morto, os policiais prosseguiram com as buscas pela Mia e inclusive o FBI também começou a ajudar no caso. No dia 2 de outubro de 2021, 8 dias após o desaparecimento da Mia, as autoridades encontraram um corpo em estado avançado de decomposição numa zona arborizada próximo a um condomínio. O corpo estava sem blusa e possuía uma fita na boca, nas mãos e nos pés. Como o corpo estava em um estado avançado de decomposição, não foi possível identificar rapidamente se tratava da Mia, então foi feitos os exames de DNA e no dia 5 o xerife da cidade informou para a mídia que os exames comprovaram que sim, o corpo se tratava da Mia. Ainda por conta do estado em que o corpo foi encontrado, os exames não conseguiram identificar ao certo qual tinha sido a causa da morte e nem mesmo se a Mia tinha passado por algum tipo de agressão antes de sua morte. As investigações se seguiram para confirmar se de fato o Armando era o autor do crime, então os policiais analisaram os registros de localização do celular dele no dia do desaparecimento da Mia e dessa forma eles puderam perceber que ele esteve sim perto do apartamento da Mia por volta do horário que ela tinha desaparecido e inclusive através das imagens que a própria família da Mia gravou escondido, é possível ver no dia seguinte do desaparecimento dela, o Armando saindo do seu carro no estacionamento de um prédio perto do apartamento da Mia, carregando um cobertor rosa, uma mochila e luvas. Ainda durante as investigações, uma prima da Mia, que era bastante amiga dela, alegou que o Armando já vinha importunando a Mia há algum tempo e que ela estava super incomodada com tudo isso, porque já tinha se recusado a sair com ele várias vezes e mesmo assim ele continuava insistindo, indo atrás dela, entrando em contato e a perseguindo a todo tempo.
A Mia contou para a prima que o Armando parecia estar obcecado por ela e que essa obsessão dele chegou a um nível tão extremo que ele começou a enviar dinheiro para ela, como se dessa forma ela fosse aceitar ter algum envolvimento com ele. Com todos esses fatos vindo à tona, ficou claro para a polícia que sim, o Armando era o responsável pelo crime, porém, como ele já estava sem vida e também a Mia foi encontrada em um estado muito avançado de decomposição, não foi possível ficar claro o que aconteceu naquele dia, em que circunstâncias o crime aconteceu e o que o Armando tinha feito com a Mia. As autoridades e também a população acreditam que naquela tarde o Armando invadiu o apartamento da Mia usando a chave mestra ao qual ele tinha acesso livre e então lá dentro ele pode ter tentado algum tipo de violência sexual contra ela. Não dá para saber se ele de fato conseguiu cometer essa violência sexual ou não por conta do estado como o corpo foi encontrado, como eu disse antes, mas então por fim o Armando acabou tirando a vida da Mia e depois levou o seu corpo para aquela região arborizada a fim de esconder, e fazer com que ninguém o encontrasse. A polícia também acredita que o Armando acabou tirando a própria vida porque percebeu que era suspeito no caso e que, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, a polícia ia acabar descobrindo que sim, ele era o criminoso e então ele seria preso. E então ele não aguentou, passar pelas consequências dos seus atos e acabou tirando também a própria vida. A família da Mia acabou movendo um processo contra o condomínio Arden Villas, onde a Mia morava e também trabalhava e onde o crime certamente aconteceu, alegando que eles foram negligentes ao permitir que o Armando tivesse acesso ilimitado à chave mestra e, consequentemente, a qualquer apartamento do condomínio. Depois de tudo, a família dela também criou uma fundação com o nome Mia Marcano em prol de ajudar famílias de pessoas desaparecidas. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.